Fato Capital. Eleita a melhor assessoria de investimentos da XP no Nordeste. Olá, ouvinte. Meu nome é Oliver Pedroso, assessor de investimentos da Fato Capital. Hoje recebemos gestoras para falar da rentabilidade dos seus fundos de investimento no mês de novembro. Fala pessoal, eu sou o Pedro Simonetti e esse é o áudio referente ao mês de novembro de 2020 dos fundos da Giant. Começando pelos fundos Zaratustra e Darius. O fundo terminou o mês de novembro com um resultado levemente negativo. A principal contribuição positiva do mês ficou para as posições em ações, com destaque para as posições offshore, as posições que o fundo mantém nos mercados globais. Apesar disso, o bom resultado em equities foi neutralizado por perdas em outras classes de ativo. E aí com destaque para a posição comprada em dólar e para as posições tomadas em juros locais. O fundo começa o mês de dezembro com uma carteira um pouco mais agressiva. Iniciamos dezembro com posição relevante em equities, distribuída em vários lugares ao redor do globo. No book de juros, o fundo inverteu a mão no final de novembro, assumindo uma posição aplicada agora, tanto no onshore quanto no offshore. E a posição de dólar, que foi um dos principais ganhadores para o fundo esse ano, foi completamente neutralizada no final de novembro, o que é uma movimentação bem relevante para o fundo. Agora falando dos fundos Sigma e Axis. O fundo terminou o mês de novembro com um resultado extremamente positivo. A estratégia obteve ganho em todas as classes de ativo. Nesse caso foi juros, ações e moedas, dado que a gente estava fora da classe de commodities, né? Como a gente sempre fala, commodities é a única classe que pode entrar e sair da carteira do fundo. No mês de novembro a gente não tinha posição. Os destaques positivos do mês ficaram para as posições em inflação e para as posições em ações, tanto locais quanto offshore. Ainda que positivo no resultado consolidado do mês, o pior detrator de performance veio de dentro do book de moedas. Era a posição comprada em dólar contra real. Mesmo com essa posição, que foi perdedora, o book ainda terminou o mês positivo. O fundo começa dezembro com algumas alterações. A principal mudança foi a redução das posições em dólar. Só para vocês terem uma ideia, a exposição de dólar na carteira hoje está no menor patamar que nós já estivemos em 2020. Além disso, a classe de commodities voltou para a carteira do fundo em dezembro, com destaque para commodities metálicas e agrícolas. Por fim, o fundo mantém posições compradas em equities ao redor do globo e posições direcionais aplicadas em juros. Por fim, mas não menos importante, o nosso fundo de previdência, que combina as estratégias. O fundo terminou o mês de novembro com um resultado bastante positivo. As principais contribuições de performance vieram das classes de ações, tanto onshore quanto offshore, e juros, com destaque para as posições de inflação. O book de moedas ficou neutro, com perdas em posições compradas em dólar e ganhos em outros pares de moedas. O fundo começa o mês de dezembro com alguns ajustes. A exposição em dólar foi reduzida e as posições em ações incrementadas. O book de juros também sofreu um leve aumento, mantendo o direcional aplicado. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos no mês que vem. Grande abraço. Este foi mais um FatoCast, canal de comunicação da Fato Capital com clientes e investidores. Fato Capital. Eleita a melhor assessoria de investimentos da XP no Nordeste.